estudantes do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de História, a nossa aula número 26. Lembrem lá dos nossos combinados. Ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você. Lavar sempre suas mãos. E achem um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, que a gente tem bastante coisa para aprender hoje, certo? Quais os materiais que a gente vai precisar? Caderno ou uma folha para você registrar a aula, lápis, borracha, canetinha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Já pegou seu material? E hoje nós vamos começar vendo atividades dos nossos colegas. Na aula número 22 nós fizemos um marcador de página dos emojis. Eu escolhi algumas fotos aí que mostram os colegas e as atividades deles, né? Parabéns para eles e vou dar um tempo aí para vocês verem essas atividades. Também fizemos na aula 23 um cartaz sobre os direitos e responsabilidades dos estudantes. Vamos ver aí as fotos que eles fizeram esse cartaz, essa atividade? Parabéns então para todos os estudantes que estão fazendo suas atividades. Continue assim, fazendo todas as atividades com atenção e capricho, certo? E a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos fazer uma revisão da aula passada, nós vamos fazer uma revisão do tema Direitos e Responsabilidades. Nós já falamos de direitos e responsabilidades na família, na escola, na comunidade e também para o trabalhador, certo? Então peguem lá o seu caderno ou a sua folha, coloquem a data de hoje, aula 26, História, Direitos e Responsabilidades. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos continuar. E como a gente vai falar de direitos e responsabilidades, nós vamos recordar as nossas plaquinhas, certo? Direito, que segue a lei e os bons costumes, justo, correto, honesto, de acordo com os costumes, as normas morais e ética, etc. Lembre lá, direitos são ações que devemos exigir do governo e das outras pessoas. Agora vamos ver as responsabilidades. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Caráter ou estado do que é responsável. Responsabilidade é o que temos obrigação de fazer. Agora nós vamos fazer uma atividade. Observe o que está escrito em cada ficha, separando em direitos e responsabilidades que nós temos, certo? Então vamos lá? Nosso primeira ficha está escrito saúde. E você acha que saúde é um direito ou uma responsabilidade? Pensa aí. Se você falou que é um direito, acertou. Temos o direito à saúde e bem-estar físico. E os governos devem ofertar o serviço de saúde, como atendimento em unidades de saúde, hospitais, a vacinação, entre outros. Então vamos colocar aqui, ó. Saúde é um direito, certo? Vamos para outra ficha? Colaborar com a sua família é um direito ou uma responsabilidade? O que você acha? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Lembra que a professora sempre fala do trabalho colaborativo? Se todos vivem na mesma casa, todos devem ajudar para deixar limpa e organizada. Então, colaborar com a sua família? Uma responsabilidade. A nossa próxima ficha, alimentação. E você acha o quê? Que alimentação é direito ou responsabilidade? A alimentação é um direito humano. O ideal seria que todos tivessem uma alimentação adequada e água potável. Então vamos colocar aqui como direito. Vamos para o próximo? A nossa próxima ficha está escrito respeitar as outras pessoas. E você acha que isso é um direito ou uma responsabilidade? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Todos nós queremos ser respeitados e para isso nós temos que respeitar. A nossa próxima ficha, educação. E educação é um direito ou uma responsabilidade? E olha que isso nós falamos bastante, hein? Nós vimos que conforme a Constituição Federal, a educação é um direito que deve ser ofertada, pelo governo federal, estadual e municipal, para que todos tenham conhecimento e possam se desenvolver integralmente. Então, educação
é um direito. A nossa próxima ficha é estudar. Esse aí tá fácil. Se a educação é um direito, qual que é a nossa responsabilidade? Estudar. A outra ficha fala da dignidade. Você sabe o que é isso? Dignidade é o reconhecimento da pessoa, o respeito a essa pessoa, que ela tem valor, que ela tem princípios. Então, dignidade é um direito de todas as pessoas. Nossa próxima ficha está escrito liberdade. E você, acha que liberdade é um direito ou uma responsabilidade? Se você falou que é um direito, acertou. Liberdade é o direito de ter opinião, de fazer escolhas, como por exemplo, escolher sua religião, se você vai participar ou não de uma religião, como também escolher o seu valor político, né? Se você vai votar em um candidato ou em outro. Isso é liberdade, certo? E a nossa próxima ficha fala lá, cuidar dos seus pertences. E isso é o quê? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Eu até falei disso algumas semanas atrás, que eu contei que a minha mãe sempre fala, né? Quem cuida tem. Exatamente, se você cuida das suas coisas, você sempre vai ter. O próximo é segurança. E segurança é o quê? Direito ou responsabilidade? Segurança é um direito. É o conjunto de ações do governo federal, estadual e municipal destinados a preservar a ordem e a tranquilidade das pessoas. Então, segurança, direito. E a nossa próxima ficha? Zelar pelo bem público. E o que é isso? Direito ou responsabilidade? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Cuidar das escolas, dos parques, das praças é responsabilidade nossa enquanto população. A nossa próxima ficha fala do lazer. Será que o lazer é um direito ou uma responsabilidade? Você lembra o que é lazer? Lazer é um direito, ou toda pessoa que trabalha ou não tem que ter um tempo de descanso, de distração, de entretenimento, certo? A próxima ficha, ser responsável. Acho que dessa você nem precisa pensar muito, porque olha lá, responsável, responsabilidade, são palavras bem parecidas, né? É que elas têm a mesma origem. Então, ser responsável é agir de acordo com a lei, cumprir suas obrigações e assumir a consequência dos seus atos. Então, é uma responsabilidade. E a última, cuidar da higiene. Será que é um direito ou uma responsabilidade? O que você acha? Se você falou que é uma responsabilidade, acertou. Cuidar de si mesmo, você vai se sentir melhor fisicamente, sem contar que estará com a saúde em dia, certo? Completamos aqui o nosso quadro. É claro que existem outros direitos e outras responsabilidades, por isso que a gente vai estudar um pouquinho mais. Vamos continuar? Agora nós vamos falar sobre o trabalho. Você ainda é criança e não pode trabalhar, mas o trabalho é um direito das pessoas adultas. O adolescente pode atuar como aprendiz, segundo a Constituição Federal. Vamos aprender um pouquinho sobre direitos e responsabilidades do trabalhador. Vamos ver o que a Vivi tem a nos ensinar? O trabalhador brasileiro com carteira assinada tem alguns direitos que são garantidos pela Constituição Federal. Vamos conhecê-los?
São direitos do trabalhador. A carteira de trabalho e previdência social, até a gente já estudou sobre isso. É um documento que registra toda a vida profissional do indivíduo e ela precisa estar preenchida para que ele também possa garantir os seus direitos. Também a jornada de trabalho e a hora extra. Pela Constituição Federal, a jornada de trabalho deve ser de 8 horas por dia. No máximo 44 horas semanais. Se passar disso, é considerado hora extra e o trabalhador tem que ganhar a mais por esse serviço. Também são direitos o salário e o 13º salário. Receber um salário, que é a remuneração pela prestação do seu serviço, deve acontecer todo mês. E também até o final do ano, deve receber um salário a mais, que é chamado de 13º salário. As férias, depois de um ano de trabalho com carteira assinada, o trabalhador tem direito a férias remuneradas para que possa descansar. Outro direito é o FGTS. Professor, o que é isso? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um depósito feito pela empresa que tem como objetivo garantir uma reserva de dinheiro em momentos em que o trabalhador se encontra com alguma dificuldade, como por exemplo uma doença. Também tem o seguro-desemprego. É uma assistência em dinheiro dada ao trabalhador que em caso de demissão sem justa causa, certo? Também tem a licença maternidade, que é um benefício que concede licença de 120 dias para a mãe, que acabou de ter o seu bebê, para que ela possa cuidar de si e também do bebê. E também tem a licença paternidade, só que não é 120 dias, é de 5 a 20 dias, depende de cada empresa. Também para que o pai possa cuidar do bebê e os dois juntos possam curtir a criança quando é bem pequenininha, certo? E o vale transporte, para que possa propiciar a locomoção do trabalhador de casa até o emprego, do emprego até a casa, certo? Já ouvimos alguns direitos, tem outros? Claro que tem, mas como eu falei, se a gente ficar falando de direitos e responsabilidades aqui de cada um minuciosamente, a gente vai demorar muito, então eu escolhi só alguns. E agora a Vivi vai nos falar das responsabilidades do trabalhador. As responsabilidades do trabalhador: cumprir com o seu contrato de trabalho, prestar os serviços propostos, cumprir com as regras, obedecer à hierarquia funcional, entregar o produto desenvolvido pelo seu trabalho ao empregador, dentre outras inúmeras obrigações, desde que sejam permitidas pela lei, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade. Você vai observar as imagens e identificar quem trabalha em cada um desse local, certo? O que tem nessa imagem? Tem um hospital. Quem que trabalha no hospital? Se você falou médicos, acertou. Enfermeiros também. Motorista, professora trabalha motorista no hospital, tem ambulância, tem que ter um motorista. O auxiliar de limpeza são alguns dos trabalhadores do hospital. É claro que tem outros. Tem assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, dentista, terapeutas ocupacionais, psicólogos, muitos outros. E agora, num shopping center, quem que trabalha num shopping center? Se você falou segurança, acertou. Vendedor, também. Atendente, tem o pessoal da limpeza também. Tem outros? Tem. Depende também das lojas que tem nesse lugar, qual é o comércio que tem. Por exemplo, se tiver uma farmácia, tem que ter um farmacêutico. Se tiver um salão de beleza, vai ter que ter cabeleireiro, manicure, pedicure, entre outros, certo? E na escola? Quem que trabalha na escola? Aposto que você já lembrou da professora, né? O diretor, a diretora, o pedagogo, a pedagoga. A secretária escolar, o apoio escolar, professor apoio escolar é quem vocês chamam de inspetor de alunos. O nome certo é apoio escolar. Tem outros? Tem, vocês vão lembrar lá da professora de educação física, de arte, a corregente, a agente de leitura que fica lá na biblioteca fazendo os empréstimos de livros, a merendeira. Tem outros. De todos esses trabalhadores que eu falei, sempre lembrar.
que eles têm direitos e responsabilidades, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos brincar de curtir ou não curtir. Curtir, então, com positivo, não curtir, negativo. E eu quero que você dê a sua opinião. Só que vai ter uma coisa diferente nessa brincadeira. Sempre a gente mostra uma imagem e você fala se curtiu ou não curtiu. Nessa, você vai ter que usar as suas mãos aí, as duas, porque eu vou colocar duas imagens. E você vai colocar lá se curtiu ou não curtiu, se não curtiu ou se curtiu as duas ou se não curtiu, certo? Vamos lá? Primeira imagem. Olhem lá, tem um quarto todo bagunçado, cheio de mancha, grude nas paredes, até os quadros, tudo fora do lugar. E outro arrumado. Me falem lá, qual você curtiu e qual você não curtiu? Conseguiram fazer aí? Vamos pro próximo? O próximo tem duas crianças. Na primeira imagem elas estão ali abraçadas, como se estivessem juntas conversando. Mas na segunda tá um empurrando o outro. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Deu certo aí? Fez a mesma coisa? Vamos pro próximo? Olhem lá, a primeira imagem tem as crianças separando o lixo, reciclando em metais, orgânicos, plásticos, né? E a segunda, eles jogando tudo no chão. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Isso? Vamos por mais uma? Essa é bem legal. Tem um ali, ó, dele cuidando de um jardim, molhando, e outro arrancando flores, destruindo flores. E daí você vai falar: ah, professora, mas eu posso arrancar as flores para dar para alguém. Aí eu acho legal, é que mostra que você gosta, mas eu acho que às vezes dar um abraço, falar que gosta, é muito melhor que ficar arrancando flores. Ou vou dar uma dica: de vez de dar a flor arrancada, dá um vasinho de flor, né? Crescer as flores, eu acho que fica muito legal. Qual que você curtiu e qual que você não curtiu? A professora já falou, né? Que o vasinho de flor é muito mais legal do que ficar arrancando. Vamos para mais uma? Um parque. A primeira imagem, olha lá o estado que está o parque, né? Com um lixo, tudo no chão. E a segunda, tudo organizado. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Isso. Mais uma. Olhe essa atitude aqui num banheiro. A primeira deve ter jogado alguma coisa dentro do vaso e ficou puxando a descarga para vazar a água. E a segunda está usando o vaso de uma maneira que eu considero mais correta. Já falei qual que eu curti e qual não curti, né? Mais uma. Duas crianças. Uma delas está indo embora e deixou toda a sua mesa organizada. A outra mostra lá que deixou tudo bagunçado, jogado, papel no chão. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Próximo. Ali tem uma criança brincando e olha tudo em volta, até o vasinho de planta, tudo virado, né? E a outra, tudo organizado no lugar, até a mãe com as roupas tudo dobradinha. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Isso? Mais uma. Aqui tem duas crianças. Na primeira eles estão rasgando os livros e na segunda eles estão lendo. Qual que você curtiu e qual não? Isso. Mais um. Aqui, falando dessa pandemia, de usar máscara, olha a primeira imagem. Estão se cumprimentando de longe, usando máscara. E a segunda tem só uma pessoa com máscara e a outra tossindo ainda. Qual que você curtiu e qual você não curtiu? Isto. Agora nós vamos para uma outra atividade, mas essa atividade vai ser mais de observação, certo? Nós vamos falar da charge. Charge, professora, o que é isso? Charge é um gênero textual. Vamos ver o que a Vivi tem a nos ensinar? A charge é um estilo de ilustração que tem como objetivo satirizar alguém, alguma situação ou acontecimento atual. Por isso, ela sempre está relacionada com determinado contexto social, histórico, cultural ou político.
No Brasil, as charges são encontradas em revistas e jornais, sejam eles impressos ou virtuais. A charge é muito mais do que um desenho, é uma expressão de arte carregada de criticidade, uma maneira divertida que o artista encontra para expor sua opinião. Então nós vamos ver agora algumas charges. Já vimos que charge, além do gênero textual, ela tem uma imagem e algumas coisas escritas e coloca a opinião do artista sobre um tema. E às vezes é uma opinião bem crítica. Vamos lá? Então observe as charges e descubra sobre os direitos e responsabilidades que estão sendo retratados. Vamos para a nossa primeira charge. Praia do Canto. Professora, como que você sabe que é Praia do Canto? Tá escrito ali do ladinho e eu sei ainda que é no Rio de Janeiro, porque dá uma pista nessa imagem. Tem uma senhora passeando ali pela praia com o seu cachorrinho e ela para ler no jornal. E olha o que está escrito no jornal: Operação Lixo Zero, multa centenas no Rio por jogar lixo na rua. Olha lá, falou que é no Rio, por isso que eu falei Praia do Canto é no Rio. E fala então dessa Operação Lixo Zero, que multa as pessoas que jogam lixo da rua. E olha o que a senhora falou: isso mesmo, tem que multar para ver se educa esse povo. Será que ela tá certa? Se a gente for ver, ela tá com um cachorrinho. E olha o que o cachorrinho tá fazendo. Fez lá o cocôzinho dele, né? E ela não tá com cara de quem vai juntar, porque a gente vê que muitas pessoas saem andar com o seu cachorro e tá sempre com uma sacolinha ali para juntar, para não ficar o cocô ali no meio do caminho, né? É um perigo até a gente pisar, né, nele, que chato. Então, ela também está errada. Ao meu ver, ela também tinha que ser multada. E essa charge está falando da responsabilidade na comunidade, o cuidado com o meio ambiente, certo? Vamos para outra? Olhem essa imagem. Nessa imagem está escrito assim: dá para estar junto mesmo sem estar perto. Fiquem em casa. Fala bem dessa época de pandemia que nós estamos vivendo, que o lugar mais seguro é em casa. E dá para estar junto? Dá para estar junto, mas não junto pessoalmente. Mas por uma chamada de vídeo, uma ligação, dá para você conversar e ficar sabendo da outra pessoa, certo? E essa charge está alertando para uma responsabilidade com a nossa família e com a comunidade. Se você fica em casa, você está evitando de propagar esse vírus, né? Então é um direito também da nossa saúde, do nosso bem-estar. Vamos pro próximo? Olhem a imagem. Escola de inglês. Não podemos fazer sua matrícula devido à escadaria na entrada da escola. Mas não é só fazer uma rampa aí? Olha que interessante. A pessoa querendo estudar, a gente já viu que a educação é um direito e querer estudar é uma responsabilidade. A pessoa quer aprender a falar inglês, mas não tem acessibilidade por causa de uma escadaria. Ah, professora, mas é um lugar particular, um espaço particular, não precisa ter. Todos os espaços têm que estar adaptados para receber tanto a pessoa cadeirante, deficiente físicos, visuais, tem que estar adaptado, certo? Essa charge fala do direito à educação e também a responsabilidade da pessoa em querer estudar, de querer aprender e ter mais conhecimento. Vamos para outra? Olhem lá a imagem. Vocês vão perceber que nessa charge não tem nada escrito, mas ela nos fala muitas coisas. Tem uma pessoa correndo, parece com um balde na mão, procurando pegar aqueles pinguinhos de água, certo? Essa charge está falando da responsabilidade que a gente tem no cuidar com a água, não ficar desperdiçando, porque uma hora ela vai faltar, certo? Vamos para mais uma? Olhem a imagem. Ontem foi 1º de abril,
mas o papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. E por que 1º de abril? 1º de abril é considerado o dia da mentira. Se alguém só busca informações em redes sociais, vai encontrar muitas fake news. Você sabe o que é fake news? São notícias falsas que são divulgadas principalmente nas redes sociais. Aqui o menino está satirizando, né? O pai que só fica no celular procurando notícia nas redes sociais. E essas notícias então não são verdadeiras, não são confiáveis. Todo mundo tem o direito à informação, porém a gente tem que buscar notícias e informações verdadeiras, conhecimentos que sejam verdadeiros, certo? Próxima imagem. Mãe, cheguei! Oi, filho! Sobreviveu ao teste de matemática? Sim, ganhei nota máxima. O difícil é sobreviver ao bullying. Olhem só. E olhe, se você olhar a imagem, ele ainda está escrito na testa dele, nerd. Tá colado nas costas, 4 olhos. Que situação chata, né? O bullying é quando acontece repetidas vezes atos de violência física e psicológica, tais como intimação, humilhação, xingamento e até agressão física. Isso pode acontecer de uma pessoa para outra ou até em um grupo contra um indivíduo, certo? Quem pratica bullying não está respeitando o outro, isso não é legal. Lembra que eu falei? O respeito é um direito, mas respeitar é uma responsabilidade, certo? Vamos para o próximo? Olhem a imagem. Tem uma árvore cortada e com os galhos formou o S, o tronco formou o O e com outro galho S. SOS. Você sabe o que é SOS? SOS significa socorro. Nossa natureza pede socorro. É uma responsabilidade nossa enquanto população preservar a natureza. A natureza bem cuidada, o meio ambiente bem cuidado, fica tudo melhor, fica muito mais bonito, certo? Agora vamos lá, vamos fazer uma atividade sobre os direitos e responsabilidades estudados na aula de hoje, certo? Então vamos lá, pegue o seu caderno e a folha e você vai escrever o seguinte enunciado. Na aula de hoje, conversamos sobre os direitos e responsabilidades. Seu desafio é produzir uma imagem ou um desenho com legenda usando um dos temas que estudamos. Ou seja, você vai fazer uma imagem, um desenho e vai colocar uma legenda sobre aquilo. Mas o que é a legenda? Legenda é uma frase referente àquele assunto, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer a atividade, certo?
E daí, já terminou? Se você não terminou agora, pode terminar depois. É claro, se você quiser fazer mais de um desenho com legenda, também pode, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuidem, hein? Tudo de bom para vocês. Até!